Avançamos, vamos para a questão 11, meu filho. Outra questão aí sobre Excel. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá essa questão, meu velho. Essa questão aqui ela é enjoada, hein? A planilha a seguir feita no Excel contém dados de vendas de 3 produtos por semestre. Assinar a fórmula que retorna o nome do produto. Então ele quer a fórmula que retorna o nome do produto com a maior média de vendas semestral quando inserido uma célula em branco. Então, ele quer aqui, ó, quer achar a maior média semestral. Aqui eu vou ter que te dar uma dica muito pertinente sobre o seguinte, velho. Sobre o seguinte. Você vai ter que prestar bem atenção. Já vai vendo aí, meu velho. Vai vendo aí. Que é uma questãozinha um pouco enjoada. Mas o que eu quero? Qual foi o meu objetivo de ter colocado essa questãozinha para você aí? Olha só. A gente saber trabalhar com o famoso PROC-V, né? A tão temida função PROC-V, né? O pessoal aí morre de medo, né? Ai, professor, eu não sei o PROC-V, não entendo esse PROC-V, né? Então, é o que eu vou comentar com você aqui. Olha só, vamos lá. O PROC-V é uma função que a gente conhece como procura vertical, tá? E o que eu coloco numa procura vertical? Olha lá, você tem que saber a sintaxe. Eu coloco ó, quem eu quero procurar, então, por exemplo, eu coloco ali a 7, ponto e vírgula eu boto onde procurar, que seria a matriz, ó, A1 até, por exemplo, lá, ó, D6, que é a minha matriz. Ali eu coloco a coluna de retorno. Por exemplo, quantas colunas tem essa matriz minha? Ó? Pode ver que é uma matriz que está com 4 colunas, perfeito? Então, supor que eu quero retornar a quantidade de produtos, então eu boto coluna 3. E esse valor aqui eu posso colocar 0 ou 1 ou verdadeiro ou falso, que significa se eu aceito o valor aproximado na procura. Ou seja, eu estou procurando o número 5 e não tem o número 5, se ele tiver como 0, ele dá erro, dá o famoso ND, porque não tem o número 5. Agora, se eu coloco 1 ali o verdadeiro, eu estou aceitando o valor aproximado. Então ele vai buscar o valor aproximado menor do que 5. Se tiver 4,7, 4,8, por exemplo, mais perto aproximado, ele pega. Então, se eu colocar aqui em A7, ó, a palavra iPad, o nome iPad Pro, o que ele vai fazer? Ele vai procurar iPad Pro na matriz, certo? Certo? E vai achar, não vai? Ó, iPad Pro tá aqui, ó. E lá na coluna 3, na mesma linha, quem está na coluna 3? O número 3. Então eu tenho 3 produtos iPad Pro no estoque. Então muita gente foi muito aqui no PROC-V. Olha só como é que ele fez esse PROC-V na letra A. Ó. Ele pede o máximo de D2 até D4, que seria 175, né? Beleza. Então eu iria procurar 175 ó, na matriz A2 até D4 para retornar a coluna 1. Mas, aluno, olha como é que isso não vai dar certo. Você nunca pode procurar o valor numa coluna depois. Olha o exemplo que eu dei aqui, olha lá. Ó. Ele procura iPad Pro na primeira coluna, porque ele varre da esquerda para a direita. Se eu coloco iPad Pro lá na coluna 4, o PROC-V não vai funcionar. Ele tem que varrer da esquerda para a direita para achar o valor e retornar a coluna que você quer. Você vê que ele inverteu aqui, ó. Ele fez o inverso. Ele botou para achar os 175 lá na coluna posterior. Então isso que dá um erro, tá? E por que eu vou eliminar para você o PROC-H? Que PROC-H, geralmente a planilha tem que estar na horizontal. Eu bato o olho aqui, eu sei que PROC-H não vai encaixar, porque pode ver que os títulos, eles estão onde? Eles estão na vertical, né? Eles estão nas colunas. PROC-H é se os títulos estivessem nas linhas. Então, ó, eu nem converso com essa questão. Agora vamos lá, essa letra C, eu vou pular ela e vou para D, porque eu consigo ensinar, ó, índice, CORRESP e máximo. Aí você vai entender o que eu quero aqui. Quando ele pede aqui, a gente sempre faz de dentro para fora, tá? Você pegou uma questão dessa e está abrindo, passa de dentro para fora as funções. Então eu começo aqui, ó, com a função máximo.
Então pega aqui máximo de D2 até D4, que vai ser o quê? 175. Agora eu faço o correspondente 175 de D2 até D4, 0. O que eu quero com essa função corresp? Olha só. Ele vai achar a posição do maior valor da coluna D. Qual é a posição do 175 na coluna D, de D2 até D4? Não é a segunda posição? Então aqui ele vai achar 2. Ó. A resposta desse corresp aqui vai ser 2. Sim? Agora ele quer achar o índice. Aí ele botou o índice de A2 até A4, 2. Aí o que ele vai fazer? Ele vai usar essa posição para retornar o nome do produto, né? Qual é o nome do produto que você tem de A2, ó, A2 até A4, na segunda posição, o índice? Você tem banana na primeira posição, morango na segunda posição. Tá aqui a letra D, é a resposta. É assim que funciona o índice corresp. Você conseguiu entender a diferença dos dois, ó? O corresp, ele procurou o 175 e me retornou 2, né? O 175 corresponde ao 2 na matriz de A2 até A4, lá, posição 2. E depois o índice vai retornar o nome que está na posição 2 da coluna A. Quem está na posição 2 na coluna A? O morango. Então a letra D. Ele vai achar qual é o produto, que ele quer o nome do produto, né? Com a maior média de vendas. E a letra C, cara, ele vai só achar o máximo e vai achar o corresp. O corresp não é o número, ele não vai dar o nome do produto. A letra C vai dar o nome do produto. E a letra E, ó, onde é que já tem um erro aqui, lembra? Esse PROC-V não vai dar certo aqui. O PROC-V ele tem que começar da esquerda para a direita. Se você vê que ele está começando lá no final, ele já dá erro. Então eu já descarto aqui, porque o PROC-V não funcionou na A. Então eu vou na letra D. Perfeito? Boa, né? Questão interessante.